Fala aí, meus queridos amigos do canal e amigos da microsoldagem, estamos aqui começando mais um vídeo para o nosso canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre receitas prontas. E não fique achando você que a gente vai falar sobre receita de bolo de chocolate, receita de torta de morango. A gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre receitas prontinhas que você encontra na internet para resolver os seus problemas na bancada. Até porque o nosso canal, ele trata de microsoldagem. A gente fala aqui sobre reparos em placas de smartphone. Então, se liga aqui nesse vídeo, eu vou estar explicando para você o que essas receitinhas prontas podem acarretar no teu crescimento e no teu desenvolvimento na área de reparos em placa de smartphone. Você que está acostumado a entrar no YouTube, a entrar num grupo de WhatsApp, de Telegram, para buscar dicas para resolver um determinado problema na sua bancada. Ou seja, você nunca conseguiu resolver um problema por méritos próprios. Você nunca conseguiu analisar uma falha simplesmente pelo seu conhecimento, e sempre tem que buscar vídeos de outras pessoas, sempre tem que buscar dicas de outros que estão há mais tempo na área, ou até há menos tempo, que acaba ajudando até quem tem mais tempo, né? Isso acontece também. Então se liga nesse vídeo, que esse vídeo vai abrir muito teus olhos e destravar aí, né, o teu crescimento na área, porque você está na hora de mudar esse tipo de comportamento. Esse comportamento vai fazer com que você afunde cada vez mais e se torne um técnico iludido, que muitas vezes acha que é o foda da microsoldagem, que é o cara do reparo de placa, e na verdade é só ilusão, ou seja, você fica se enganando a si mesmo. E não é, muitas vezes você olha para dentro de você e sabe que você não é aquele cara que mostra aqueles resultados todos na internet, no seu Telegram ou até no seu canal do YouTube. Por quê? Porque na verdade você é aquele técnico replicão, aquele cara que só olha alguma coisinha ali e replica e acaba às vezes dando certo, e você se acha que é o todo-poderoso do reparos em placas. Então se liga que nesse vídeo eu vou dar dicas para você parar com isso aí, pelo amor de Deus. Se liga nesse vídeo até o final, porque vai ser muito interessante. Já deixa o like, se inscreve no canal, deixa aí teu comentário. Se você ainda não é membro desse canal e deseja ter acesso a vídeos exclusivos, tem um botãozinho embaixo aqui, seja membro. Por apenas R$5 por mês, você pode se tornar membro desse canal e ter acesso a um conteúdo exclusivo, diferenciado. Beleza? Então, vem comigo. Então, galera, presta atenção nesse vídeo, tanto você que é iniciante, como você que já está na área de reparos em placas há um bom tempo e não tem evolução, porque esse vídeo vai fazer com que você comece a ter uma progressão, uma melhora nos seus reparos aí na sua bancada. Então vamos lá, eu vou contar para vocês aqui um erro que eu particularmente cometi no início, e eu vejo muitas pessoas cometendo esse mesmo erro, e é um erro grave, que se você não tiver cuidado, você acaba passando a vida e nunca conseguindo ter resultado significativo, porque você entra em um vício, em um costume. Vamos supor que você tem aí na sua bancada, você é um iniciante, começou agora no reparo de placa, e você tem 5 aparelhos aí com defeitos nas placas para você resolver. Vamos supor que você tem um aparelho com falha de carga, um aparelho com falha de iluminação, um aparelho com falha, vamos supor, de imagem, um outro aparelho com falha de Bluetooth Wi-Fi e um outro aparelho com falha de rede. E até mesmo um outro aí, sei lá, com falha de inicialização, onde o aparelho não liga, não carrega, não mostra nada. Como você é um iniciante, provavelmente você não tem conhecimento para analisar essas falhas e resolver esses problemas. Aonde você vai buscar recursos para tentar resolver aqueles problemas, né? Fazendo com que aqueles problemas virem Pix para o seu bolso e você consiga resolver o problema para o seu cliente e fazer com que ele saia feliz, atraindo outros clientes para trazer mais reparos para você. Provavelmente você vai buscar no YouTube e em grupos como grupo de Telegram, grupos de WhatsApp e grupos de Facebook, alguma dica ou algum vídeo que mostre como você pode resolver aquele seu problema que você está na bancada. Porque logo você é um iniciante, então você não sabe por onde começa uma análise. Você não sabe utilizar multímetro, você não sabe utilizar o esquema elétrico para encontrar uma determinada falha, e você para e pensa, poxa, eu tenho que resolver esse problema aqui, eu não tenho muito tempo, logo eu vou fazer uma pesquisa aqui
no YouTube. Aí você vai colocar a marca, o modelo e o defeito. Vamos supor que você tenha na bancada um A10S que não está carregando. Uma falha simples de resolver, porém quem está começando muitas vezes não sabe por onde analisar a falha. O que é que essa pessoa vai fazer? Vai lá no YouTube e vai digitar A10S não carrega. Vai aparecer diversos vídeos ali, onde você vai assistir um vídeo, outro, 2, 3 vídeos, e vai replicar aquilo que você está vendo no aparelho que você está na sua bancada. Na maioria das vezes, você pode ter resultados até significativos, ou seja, você está lá, passou uma tarde ou passou, 2 ou 3 horas trabalhando naquele aparelho ali, buscando informações na internet, encontra um vídeo que esse vídeo ele está relatando basicamente a mesma coisa que está tendo ali, que está acontecendo no seu aparelho na bancada. Então o defeito é praticamente no mesmo componente. Aí você vai lá, troca um componente, ou faz um jump, ou qualquer coisa, e você fica feliz da vida porque deu certo. E aí você diz, para que eu possa começar a reparar a placa, eu não preciso fazer um treinamento, passar um monte de dias, de meses, de anos estudando para ter resultados, porque eu consigo assistir vídeos e entrar em contato com amigos aqui, colegas, nos meus grupos e ter dicas aqui que vão me ajudar e me auxiliar a resolver meus problemas na bancada. O problema é que isso pode se tornar um vício, certo? E quando isso se torna um vício, o bicho vai pegar e eu vou explicar para você aqui. Entenda uma coisa, que nem toda falha vai ser em um mesmo componente. Você tem um setor completo, esse setor tem diversos componentes, malhas, diversas alimentações ali naquele setor, que quando alguma dessas linhas ou algum desses componentes param ou entra em curto, ou fica com uma fuga, alguma coisa ou outra, os problemas podem ser em locais diferentes que podem ocasionar uma falha igual. Vamos supor que você tem uma falha de carregamento, você tem 5 A10S com falha de carregamento. Uma falha pode estar pela linha VBus, ou seja, o aparelho não está carregando, porém o problema pode ser na VBus, o problema pode ser no IF-PNIC, o problema pode ser numa malha de identificação ou numa malha de controle de corrente, o problema pode ser, por exemplo, pelo próprio conector de carga, o problema pode ser pelo circuito OVP. Entenda que um setor ele pode dar falhas por diversos componentes. Estou falando aqui sobre o setor de carga, que é um setor mais simples de a gente falar, principalmente para quem está iniciando, que curte aqui os nossos vídeos no YouTube. Mas existem outros setores mais complexos, que envolvem muito mais componentes e malhas, e se caso acontecer algum problema nesse setor, por algum componente, o problema pode ser em diversos tipos, de linhas, componentes ou outras coisas. Então, partindo desse ponto, a gente pode concluir que o sintoma pode ser igual, porém, os componentes que podem causar problemas podem ser diferentes. É muito importante entender isso, porque entendendo isso, a gente entende também que a gente precisa analisar diversos componentes no setor para encontrar exatamente, de forma absoluta, qual é o componente que está causando a falha. O problema é quando o técnico ele acaba se acostumando por esse vício do iniciante de sempre estar procurando recursos no YouTube, em grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Quando isso vira um vício, quando isso vira um costume e um hábito, esse técnico ele vai acabar achando que ele está evoluindo, porque ele vai começar a ter um resultado aqui, outro resultado ali, e ele vai se iludindo, ele vai se enganando, achando que ele é o fodão da placa, que ele é o cara aí da microsoldagem, do reparos em placas, mas na verdade, quando ele pega uma falha aonde ele não encontra dicas nos grupos ou quando ele não encontra um vídeo explicando aquela determinada falha que ele está ali na bancada, ele acaba não conseguindo resolver o problema exatamente porque ele sempre depende de uma outra pessoa, de um outro técnico para poder resolver os seus problemas de bancada. E isso quando acontece, vai passando meses, passando anos e você não identifica essa falha, esse costume e esse vício que você vem fazendo, você não vai conseguir progredir. Porque toda hora você vai ficar buscando no YouTube, pesquisando nos grupos, buscando aí amigos e colegas para tentar te ajudar a resolver o problema. E muitas vezes, quando você não acha, você fica chateado,
você fica com raiva porque o amigo ali não respondeu, mas na verdade o problema não é seu amigo, o problema não está nos conteúdos do YouTube, o problema está em você e você deve se autoanalisar para saber se você está se encontrando nesse tipo de grupo de pessoas que só conseguem resolver problemas na placa quando recebem informações de outras pessoas. Então, o que eu quero dizer para você nesse vídeo é que a falta de conhecimento pode te prejudicar muito. Reparar uma placa, ter técnica, saber trocar um componente, saber fazer um rebalem em um determinado aparelho que está com a falha, não quer dizer que você esteja crescendo como um técnico. Saber fazer serviços crônicos, aonde todo mundo já sabe, defeito tal é trocar tal componente, não faz de você um técnico diferenciado, porque todo mundo já sabe como conserta aquela falha. O que faz você um técnico diferenciado é quando muitas pessoas tentam resolver um problema e não conseguem, e você é um cara que estudou, se empenhou, ralou para poder chegar em um patamar diferente de muitos outros técnicos. Com seus próprios méritos e através dos seus próprios meios, você consegue resolver diversos problemas complexos. Agora vamos lá, muitos técnicos que são aqueles técnicos das receitas prontas, se acostumam tanto a fazer esse tipo de reparo, né, utilizando essas receitas, utilizando conteúdos assim prontos no YouTube e em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, que muitas vezes pegam um reparo, por exemplo, aparelho tal, não está funcionando rede operadora. Aí o professor ou o técnico que fez aquele vídeo mostra toda a análise e como ele chegou a concluir que a falha estava por um determinado componente. O que o camarada faz? Ele pula o vídeo completo, chega lá faltando 10 minutinhos para concluir o vídeo, ou 5 minutinhos, e vê só o componente que o camarada trocou. Porque na verdade ele está querendo resolver o problema rápido. E aí ele para pensar, pô, se eu não estudo e eu consigo entrar no YouTube ou em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, e consigo resolver vários problemas, para quê? Qual é o sentido de eu estudar, passar noites, passar dias, deixar de sair alguns finais de semana para me dedicar ao estudo? Entro aqui no canal de GS Celsius Tech e vejo aqui diversos vídeos de reparo e acabo utilizando esses reparos aí, replicando e vai dando certo para mim. Para que eu vou estudar? Para que eu vou ralar? Para que eu vou me abdicar aí dos meus finais de semana, deixar de sair com minha família, se eu já tenho aqui tudo que eu preciso na internet para resolver o problema? Pessoal, quando você pensa assim, você aí está se enganando. Por quê? Porque tem muita coisa que eu sei que eu não passo aqui no YouTube. Tem muitos reparos que eu faço diariamente aqui que eu não coloco no meu canal do YouTube. Entenderam? Então, muitas vezes chega aparelho aqui para mim e já foi mexido até por seguidores aqui do YouTube, que pegaram um reparo meu naquele determinado aparelho com aquela determinada falha, não conseguiram resolver. É porque eu ensinei errado aqui no YouTube? Não, é porque o componente ao qual está falhando, mesmo que seja o sintoma, o mesmo setor, é um componente diferente. E o camarada, ele não tem o conhecimento para analisar aquele determinado setor como deve ser analisado. Ele não se preocupa em buscar conhecimento. Ele não se preocupa em se unir a pessoas que estão com o mesmo foco, com a mesma direção. E isso faz com que o técnico iniciante ele acabe entrando no nível mediano para sempre. Por quê? Porque ele se acostumou a pegar dicas, receitinhas na internet que vai ajudar ele a resolver um problema ou outro, mas nunca vai fazer com que ele evolua, nunca vai fazer com que ele consiga pegar vários aparelhos durante o dia e consiga consertar através dos seus próprios méritos. Então muitas vezes ele está se enganando e entrando cada vez mais num buraco, aonde muitas vezes vai demorar para ele conseguir sair de lá. A dica de hoje para você é, se você faz esse tipo de coisa, comece a ter atitudes diferentes para que você não fique viciado e entrando ali naquele nível mediano para sempre, sem conseguir fazer reparo nenhum.
Comece a buscar um treinamento, uma pessoa que vai te ensinar, a te guiar exatamente a fazer o certo, para você conseguir ter os resultados sem necessidade de você ficar buscando coisas na internet. Ah, Gilson, mas eu não quero aí, por exemplo, fazer um treinamento. Eu quero estudar por mim mesmo. Você pode estudar sim por você mesmo, desde que você comece a ter uma atitude diferente em relação aos seus estudos. Quando você entrar no YouTube ou entrar no site do Google, você comece a estudar de verdade, porque existe uma grande diferença entre receita de bolo e aprender a analisar uma falha de fato. As pessoas que fazem receita de bolo, as pessoas que pegam aqui, copia e cola, né, aquele determinado procedimento, acabam não entendendo como é o comportamento de uma falha, como é que se analisa aquele setor, como é que aquele setor ele funciona. Então ele não sabe o porquê das coisas, simplesmente ele copia e cola. Copia e cola. Muitas vezes ele acha que todo problema vai estar relacionado a um determinado componente. E aí o que acontece? Ele trava a sua evolução. Então, se você está diante dessa realidade hoje, comece a ter atitudes diferentes em relação aos seus conhecimentos, porque conhecimento abre porta, conhecimento liberta e conhecimento faz você ter uma vida totalmente diferente daquele outro que não tem conhecimento nenhum. Beleza? Fica aqui a dica para vocês. Se você quer fazer um treinamento completo de reparo em placa comigo, então você pode estar clicando aqui embaixo no link da descrição do vídeo e adquirir o nosso treinamento completo de reparo em placa, onde você vai aprender do básico ao avançado a como se tornar um técnico especializado em reparos em placas, sabendo analisar, verificar e diagnosticar sem ter a necessidade de depender de outra pessoa. É depender de você. É você aprender e fazer aquilo que você aprendeu, aplicando e tendo os resultados que realmente você deseja ter. Um abraço, te vejo no próximo vídeo.